Você quer saber o que um palestrante profissional faz para se preparar para uma apresentação? Pois bem, hoje eu vou destrinchar com você o meu TEDx. Eu vou falar para você exatamente quais foram as técnicas que eu utilizei para me preparar para a apresentação e também durante a apresentação. Hoje você vai ver cada uma dessas técnicas, vai ser muito interessante. Eu vou fazer um review de mim mesmo. Olha só que legal, olha só que original. Mas vamos lá, vamos olhar aqui então meu TEDx. Eu apresentei esse TEDx já faz alguns anos, acho que fez 1 ano e meio, lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha. Quando eu tinha 15 anos, um menino da minha escola resolveu dar uma festa no salão de festas do apartamento dele. Antes de começar, deixa eu já pausar aqui e trazer algumas explicações. A primeira delas é com relação ao posicionamento. Você vai ver que tem aqui um tapete vermelho. E eu não podia sair desse tapete vermelho porque, como você está vendo, a apresentação foi toda filmada. Então você vai observar que eu fico meio parado durante toda a apresentação, mas foi porque eu fui forçado a fazer isso. Se você já assistiu alguma palestra minha, você sabe que eu me movimento bastante, mas sempre com estratégia. Além disso, é bem legal já deixar claro aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o meu passado tímido. Sim, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade para fazer amizades. Você vai conhecer esse meu lado a partir de agora. E eu vou contar uma história, inclusive, muito pessoal, uma história que foi até um pouco traumática para mim. Dá uma olhada nisso e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Essa história dessa festa que eu acabei de falar. Naquela época estava todo mundo com os nervos à flor da pele, estava todo mundo com um crush em alguém, e estava todo mundo esperando justamente uma oportunidade como aquela, fora do ambiente escolar, para poder falar com o seu crush. Aquela festa rapidamente virou o assunto da escola por semanas. Todo mundo ficava discutindo que tipo de roupa ia usar, se usar um determinado acessório, e também se ia, sei lá, comprar um boné, comprar uma roupa, seja lá o que for. Eu lembro até hoje de um amigo meu que havia falado que tinha comprado um boné no começo do ano e que só ia estrear aquele boné numa ocasião especial. Pois bem, aquela era a ocasião especial, esse meu amigo finalmente ia estrear o seu boné. Aquela era a festa do ano para todo mundo, menos para mim. Naquela época, eu até tinha um crush numa menina, mas para mim era completamente impensável falar com ela. E não somente com ela, na verdade também com qualquer outra menina. Eu também não me sentia muito confortável, eu não me sentia muito feliz com as minhas roupas, não gostava delas. E eu sequer tinha atitude de pedir para os meus pais comprarem uma roupa nova para mim. Eu também não gostava de usar óculos, não gostava de usar boné, porque eu achava que aqueles acessórios podiam me fazer chamar atenção demais. Eu não queria chamar atenção. Eu, na verdade, queria passar despercebido. Eu nunca ia para... Muito bem, aqui você já consegue notar algumas das técnicas que eu estava utilizando. Você vai já ouvir o final dessa história, ela é surpreendente. Mas, basicamente, perceba como eu fiz uso, por exemplo, dessa pausa dramática no final da minha frase. Quando a gente usa essa pausa dramática, a gente ressalta ainda mais o que a gente acabou de falar, e traz uma profundidade muito grande. A gente faz com que as pessoas fiquem muito ligadas, muito curiosas em saber o que a gente vai falar em seguida, e também prestando ainda mais atenção no que a gente tem a dizer. Todo esse tipo de técnica e também várias outras que eu estou utilizando, que eu vou listar aos poucos aqui, foram todas premeditadas. Nada disso foi feito de maneira improvisada. Então, para você saber como eu me preparei, foi muito simples. Eu basicamente fiz um script do meu texto, e sim, eu memorizei todo esse texto desses 15 minutos de vídeo. Eu não vou passar os 15 minutos, mas uma parte dele. E além disso, eu também memorizei e planejei o uso das técnicas de linguagem corporal durante todo esse script. Então, além de pensar no texto, eu também fazia marcações. Nessa parte eu devo fazer uma pausa dramática. Nessa parte eu devo usar tal expressão facial. Nessa parte eu devo talvez chegar um pouco mais perto da plateia. Nessa parte eu devo usar tal gesticulação ou mímica. E a partir de agora eu quero que você preste atenção nesses elementos da minha linguagem corporal também. Porque, como eu falei, todos eles foram premeditados. Preste atenção principalmente na maneira como eu uso a minha entonação de voz, porque eu vou falar de um negócio bem triste agora. E perceba como eu falo mais baixo, mais lento e também num tom mais grave. Esses três elementos fazem com que a gente transmita um pouco desse sentimento negativo, esse sentimento de tristeza. E observa também como a minha expressão facial é condizente com esse sentimento. Eu faço uma cara de sofrimento, faço uma cara de dor, a minha expressão corporal também fica um pouco mais retesada, contida, remetendo um pouco à posição fetal. E a minha gesticulação também muda. Então perceba como eu uso todos esses elementos e, mais uma vez, nada disso foi improvisado. Vamos dar uma olhada. Eu nunca ia para festas como aquela. Na verdade, tinha muito medo de ir para festas como aquela. Naquele tempo era muito difícil para mim interagir com as pessoas, muito por causa dessa minha baixa autoestima,
como também por causa da minha timidez. Mas por algum motivo, talvez por pressão social, daquela festa eu resolvi participar. Naquele ano, 15 anos atrás, eu não tinha celular, então eu havia combinado com os meus pais de me deixarem no local da festa às 19 horas e me buscarem novamente às 23 horas. Naquele dia fazia muito calor, mas mesmo que não estivesse muito quente, eu com certeza ainda assim estaria todo suado. Eu resolvi colocar um tênis de basquete, porque era o tênis que eu achava mais bonitinho. Eu resolvi passar um gel no meu cabelo, mesmo sem passar gel no meu cabelo, porque eu tinha acordado com um cabelo estranho e não estava muito satisfeito com a maneira como ele estava naquele dia. Para minha felicidade, um colega mais próximo de mim havia falado que ia estar também nessa minha festa. Só que, para o meu azar, esse meu colega nunca apareceu. Uma técnica muito interessante de storytelling é quando você coloca dois elementos antagônicos um do lado do outro. Então, quando eu falo para minha sorte, depois para o meu azar, isso gera um texto interessante, faz as pessoas ficarem intrigadas. Um comentário rápido sobre essa técnica, eu acho ela fascinante, fazer uso de opostos na sua linguagem. Eu passei quase uma hora esperando esse meu colega chegar na frente do local da festa sem fazer nada. Eu tinha certeza que as pessoas ficavam me olhando assim de canto de olho, pensando, o que esse menino está fazendo ali do lado de fora, por que ele não entra logo, o que está acontecendo? Quando eu finalmente decidi entrar na festa, a minha mão tremia, a minha mão suava, as minhas pernas estavam bambas, o meu coração batia muito rápido. E para resumir o que aconteceu, eu entrei na festa, me posicionei do lado de uma cesta de lixo e fiquei tomando refrigerante, olhando para baixo, evitando contato visual, sem interagir com ninguém, por 3 horas, até os meus pais virem me buscar. Naquele tempo eu até tinha umas coisas... História verídica, aconteceu mesmo. O motivo pelo qual eu trouxe esses assuntos tão pessoais é justamente porque quando a gente demonstra vulnerabilidade, isso também gera identificação. Quando a gente fala sobre assuntos pessoais para outra pessoa, isso acaba sendo uma demonstração de que a gente confia naquela pessoa, confia naquele público. Então, isso é uma forma de gerar uma empatia e a gente acaba gerando também uma reciprocidade através dessa empatia. As pessoas acabam querendo retribuir isso pra gente de alguma forma. Além disso, quando a gente conta uma história como essa, todo mundo acaba se identificando, porque todo mundo tem alguma história de timidez, todo mundo se identifica com algum problema como esse, de nervosismo, falar em público, coisas como essa. Então, a identificação é um grande ponto importante dessa palestra. Inclusive, é um ponto que todas as palestras do TED se inspiram e acabam explorando bastante. Pois bem, o que eu quero falar sobre essa parte aqui? Mais uma vez, preste atenção na pausa dramática que eu coloquei e espero que você tenha prestado atenção também no uso das expressões faciais. Mas o que eu queria também falar é sobre a quantidade de ensaios que eu tive, que eu fiz para me preparar para essa apresentação. Você está percebendo que a apresentação de maneira nenhuma está parecendo engessada, nem muito... Ela está, de fato, a minha fala parece que está natural, né? Está espontânea, mas na verdade não teve nada de espontânea nessa fala. Para você ter uma ideia, eu preparei essa palestra por 3 meses. Eu tive a ajuda do Caetano, que foi um mentor meu, e sim, é muito importante que a gente tenha mentores. O mesmo palestrante tem mentores também. No caso, o Caetano ele é especialista em TEDs, então eu sabia que ele poderia me dar dicas que eu não sabia, não conhecia. E a gente treinou juntos por 3 meses. Os 2 primeiros meses foram focados somente em trabalhar o texto da palestra. O último mês foi focado em ensaios. Então eu ensaiava esse texto, eu treinava ele, memorizava ele 2 vezes por dia. E sempre que eu treinava ele, eu me gravava. Então eu gravava a minha própria apresentação e depois assistia a minha própria apresentação. Se você já fez um curso de oratória meu, você sabe que eu já dei essa dica e você sabe que é uma das melhores maneiras de você desenvolver a sua própria oratória. Se gravar é uma ferramenta excelente. Pois bem, eu me gravei todos os dias durante o mês, 2 vezes por dia. Então foram 60 gravações que eu fiz e eu me assisti também. Toda vez que eu assistia, eu observava uma determinada gesticulação que eu podia fazer, uma outra comparação. Eu refletia também sobre o texto. E isso foi fazendo com que o meu texto evoluísse e fosse ficando de uma maneira que que mais me agradasse, de uma maneira geral. Mas foram muitos ensaios mesmo. Beleza? Mas vamos lá, eu quero passar para uma outra etapa aqui para você ver outras técnicas que eu utilizei. Então vamos para 6 minutos e 54 e agora você vai perceber como que eu evoluí como comunicador. Essa história também é interessante e tem a ver com a minha barba. E o engraçado é que quanto mais eu me comunicava, mais eu me desenvolvia, mais a minha barba crescia também, tá ligado?
Uma coisa estava ligada à outra. E foi nesse momento, esse aqui é o Felipe de 15 anos, e foi nesse momento que eu comecei a me desenvolver cada vez mais e eu também não parei mais. Foi nessa época que eu comecei a dar palestras também sobre a comunicação e negociação e comecei a viajar o país todo falando sobre esse tema. E o legal é que eu viajava e eu percebia que eu estava conseguindo gerar um bom impacto por onde eu passava, isso me deixava muito feliz. Foi nessa época também que eu consegui passar para 2 doutorados muito difíceis de se conseguir. O doutorado no Imperial College, em Londres, que é considerado MIT da Europa, e também na Universidade do Texas. E diga-se de passagem, eu só consegui esses 2 doutorados devido à minha habilidade de me comunicar bem. Eu mandei muito bem nas entrevistas com os orientadores. Mais uma vez, a comunicação abrindo portas na minha vida. Decidi ir para o Texas, e uma vez que eu fosse para os Estados Unidos, a minha vida ia estar ganha. Eu com certeza conseguiria um visto americano, eu com certeza conseguiria um salário que iria me pagar de 7 a 10 mil dólares por mês em uma empresa. O mercado estava muito aquecido. Mas, no entanto, eu ainda não estava satisfeito. De maneira nenhuma. Eu comecei a perceber que o meu propósito não estava mais na engenharia civil nem na academia, mas sim estava em ajudar outras pessoas a abrirem portas em suas vidas devido à sua habilidade de se comunicar. Então, o que fazer? O próximo passo foi, então, largar o doutorado em engenharia civil, abrindo mão de tudo aquilo, e me matricular no curso de comunicação e negociação da Universidade do Texas, que é um dos melhores do mundo, diga-se de passagem. Eu passei um ano estudando lá e voltei para o Brasil e continuei empreendendo aqui, mesmo sem ter nada garantido. A boa notícia é que as coisas deram bem certo no final das contas. E vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que o Felipe saiu daquele cara tímido para esse cara que teve todas essas conquistas devido à sua habilidade de se comunicar bem? Pois bem, agora eu revelo para você como se deve estudar oratória. Agora eu vou trazer para você um pouco da minha evolução e eu tenho certeza que esse conhecimento vai te ajudar também. Bom, não teve mágica, não teve dom, de maneira nenhuma. Teve muito estudo, teve muita dedicação. Antes de me apresentar no FemiLab, por exemplo, eu procurei estudar o que a literatura científica falava sobre como fazer uma boa apresentação. Antes das entrevistas com os orientadores de doutorado, eu resolvi estudar também o que a literatura científica falava sobre como transparecer mais credibilidade e empatia. Então não teve dom, não teve sorte, teve muito estudo e muita dedicação e muito ensaio. Foi isso que acabou acontecendo. E se tem uma coisa que eu gostaria de saber naquela época, é justamente sobre como estudar da maneira correta, porque hoje em dia tem muita fake news sobre esses assuntos, essa aqui é a verdade. Inclusive eu vou trazer alguns aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, colocar sua mão sobre a mão de outra pessoa, um aperto de mão, não vai fazer você dominar aquela situação, não vai fazer você dominar aquela pessoa. Segundo, também não existem gesticulações mágicas, nem toques mágicos que vão fazer você ganhar mais ou menos empatia das outras pessoas. E terceiro, não caia na armadilha de pensar que quanto mais você ensaia para uma apresentação, mais engessado você fica. Isso não... Inclusive, isso é uma coisa que só se fala no Brasil, viu? Quando eu fui para o FemiLab lá, participei de uma competição internacional com outros 31 países. E ninguém trazia esse pensamento de que, não vou ensaiar tanto para ficar muito engessado. É um negócio que só existe aqui. Então, ensaie. Quanto mais você ensaia, melhor vai ficar. O que faz sua apresentação ficar engessado ou parecer engessado é a falta de movimentação dos seus ombros e falta do uso da sua expressão facial. É basicamente você não se comunicar da forma como você se comunica naturalmente quando você fala com seus amigos. Quando você fala com alguém, pode perceber, você movimenta os ombros, você faz caras, gestos, bocas, traz esse jeito natural para sua comunicação no palco, numa apresentação, e você vai ver que sua apresentação vai ficar sempre muito natural. Essa apresentação é a prova disso, porque como eu falei, eu ensaiei ela muito, eu ensaiei ela mais de 30 vezes, como eu havia falado, beleza? Mas eu queria só trazer aqui algumas últimas dicas para você que pensa talvez em apresentar um TEDx, falar um pouquinho sobre os bastidores do TEDx. Hoje tem muitos TEDx rolando por aí. Se um dia você quiser apresentar um TEDx, você pode basicamente entrar em contato com um desses organizadores que estão organizando um TEDx. Pô, Felipe, mas como é que eu descubro onde é que está rolando um TEDx, onde é que vai acontecer um TEDx? Muito simples, é só você ir no site do TED e colocar lá a sua cidade, colocar o seu país, na verdade, e ele vai te dar a lista de cidades daquele país onde vai acontecer os próximos TEDx nos próximos meses. E aí você se conecta com esses organizadores, conecta com alguns meses de antecedência,
e dessa maneira você então consegue conversar com a pessoa, e se a pessoa achar você legal, achar o seu conteúdo interessante, ela pode te convidar para apresentar esse TEDx também, o que é bem bacana. Os bastidores também são muito legais. Poxa, eu viajei lá para o Rio de Janeiro, tem toda uma preparação que eles fazem com você. Tem vários TEDx onde eles te treinam, então eles te dão um treinador. Inclusive eu já fui treinador do TEDx, eu também já treinei outras pessoas que se apresentaram no TEDx. Foi bem bacana. E de uma maneira geral, é uma experiência que é muito válida, te passa muita credibilidade, muita autoridade. Se você algum dia puder apresentar um TEDx, recomendo demais. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, vai lá no YouTube, escreve assim: A Comunicação Abre Portas, Felipe Costa. Você provavelmente já vai encontrar o meu TEDx. Se você escrever Felipe Costa TEDx, eu acho que também já consegue encontrar. Nele eu falo ainda mais sobre alguns detalhes dessa minha evolução como comunicador e sobre como eu me desenvolvi, como eu saí de uma pessoa que era extremamente tímida para um palestrante de oratória. Olha que louco, olha que interessante. Se eu conseguir fazer isso, você também consegue. A moral da história é muito simples. Com técnica, com estudo, com conhecimento científico, você consegue sim se tornar um excelente comunicador. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha com pessoas que você acha que podem aproveitar esse vídeo, aprender algo com ele, ou então se inspirar. Sugiro muito você compartilhar esse vídeo com pessoas que são tímidas, pessoas que têm dificuldade em falar em público, porque esse vídeo acaba ajudando as pessoas a entenderem que elas também podem se comunicar bem. Espero ver você num próximo vídeo, uma próxima oportunidade, e até mais.